Irmãos, convido a igreja para que abra a palavra de Deus, o Santo Livro, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Nós vamos expor o verso de número 13, no que diz respeito à tentação, mas eu gostaria que a igreja me acompanhasse na leitura da oração dominical dos versos 9 a 13. Mateus capítulo 6, versos 9 a 13, para dar o contexto da exposição desta noite. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Leamos o verso 13 todos juntos? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Aqui nós temos um modelo, não é uma reza, mas um modelo da verdadeira oração. É nisso que estamos trabalhando nos últimos domingos. Nós vimos que a primeira parte de uma oração verdadeira, que faz parte da vida do povo de Deus, ela começa com adoração. Então, um crente, ele clama a Deus para que o nome dele seja santificado em sua vida, para que as suas obras glorifiquem a Deus que está no céu. Nós vimos também que o crente, ele anseia para que o reino de Deus venha ao mundo e seja estabelecido de uma vez por todas. O verdadeiro crente, ele anseia para que a vontade de Deus seja feita, como é no céu, que seja feita também na terra. Esse é o anseio do verdadeiro crente, a adoração no primeiro momento. Mas depois nós vimos que as três últimas petições não estão mais relacionadas com a adoração, com Deus, mas conosco. Nós vimos que a partir do verso 11, nós entramos na parte de petição. Nós clamamos a Deus e fomos instruídos pela palavra de Deus que não é incorreto, não é inapropriado um crente orar e suplicar pela sua necessidade. Senhor, supre, porque eu preciso sobreviver neste mundo. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Nós vimos então que Deus, ele é um Deus que cuida do seu povo e que supre a necessidade física deste povo. Nós vimos que não é luxúria, nós vimos que não é ostentação, mas é a necessidade de todos os dias, e Deus cuida de nós. Nós vimos também com relação à nossa necessidade espiritual. Nós vimos que a nossa maior necessidade no âmbito espiritual está intimamente relacionada com o meu relacionamento com Deus. Eu preciso ser perdoado para ter um relacionamento com Ele. Nós vimos que não é para que eu seja salvo no primeiro momento. Se eu sou crente, se eu faço parte do povo de Deus, eu acredito que Cristo morreu por mim e levou sobre si todos os meus pecados, eu peço perdão porque às vezes eu peco contra o meu pai. Eu me distancio dele. E a comunhão que eu tinha outrora, por vezes, entra em ruído. Então eu clamo, Senhor, me perdoa, porque sem ti eu não posso viver. E agora, meus queridos irmãos, eu gostaria de chamar a sua atenção para a última necessidade, no quesito de petição. Nós vimos a necessidade física, necessidade espiritual, e agora nós veremos a necessidade moral que todos nós aqui temos. Deus cuida, de fato, do pão nosso de cada dia. Deus perdoa os nossos pecados passados,
mas nós também devemos nos preocupar com os nossos pecados futuros. Veja, o verso 12, então, ele trata dos nossos pecados passados. Deus nos perdoa. E agora nós veremos que o verdadeiro crente, ele clama a Deus para que ele seja livre, liberto dos pecados futuros. Se você é um cristão, deixe-me lhe dizer isto. Você, da mesma forma que você se alegra em Deus para que todos os seus pecados sejam perdoados, os seus pecados passados, você deve, com a mesma intensidade, clamar a Deus para que você seja livre dos pecados futuros. Então, não é assim, olha, como alguns dizem, poxa, louvado seja Deus que Ele perdoou-me de todos os meus pecados passados. De fato, eu era um ímpio. De fato, eu não merecia a salvação, estava a caminho do inferno. Louvado seja Deus porque o meu passado foi pago por Cristo na cruz. Agora eu vou viver do jeito que eu quiser. Se você pensa assim, você ainda não conheceu o que Cristo tem para te dar. Você não conheceu o que é a salvação. Quando nós nascemos de novo, meus irmãos, nós temos uma atitude. O verdadeiro crente, quando ele se encontra com Cristo, ele tem uma nova atitude para com relação ao pecado. Ele não diz para Deus, olha Deus, simplesmente, obrigado, porque o Senhor me perdoou os pecados, e agora eu vou viver a minha vida longe de Ti. Não. O verdadeiro crente fala, Senhor, eu te agradeço imensamente, te agradecerei por toda a eternidade, porque o Senhor me perdoou todos os pecados passados. Mas Senhor, ajude-me a viver de maneira santa neste mundo. Eu me preocupo também com o futuro. Eu não quero cair, Senhor, porque eu conheço o que o pecado pode fazer na vida de uma pessoa. Eu sei o quão danoso é o pecado, quão nojento é. Eu não quero viver sobre a tirania deste pecado. Eu quero ser liberto no futuro, Senhor. Me salva, livra-me da tentação. Essa é a oração do verdadeiro crente. Ser liberto da tentação do pecado. Portanto, irmãos, nessa noite eu gostaria de dar 3 motivos para que eu e você clamemos a Deus por sua proteção. Proteção aqui não no sentido de morte, mas proteção aqui no sentido de ser livres da tentação, livres de cair em pecados. Gostaria então de dar 3 motivos pelos quais eu e você devemos clamar a Deus por essa proteção. Primeiro deles, porque todos nós somos tentados diariamente. Por que devemos orar pela proteção de Deus? Porque todos nós somos tentados diariamente. O grande puritano John Owen, conhecido como Calvino da Inglaterra, ele diz que tentação não é simplesmente o desejo de pecar. Não, isso se chama inclinação. Tentação tem 2 fatores. Primeiro, você tem o desejo que você guarda escondido no sótão do seu coração, mas a oportunidade de pecar. Então você tem uma inclinação para determinado pecado, e você não trata isso. Você não clama a Deus, não clama a nenhum dos seus irmãos para te ajudar. E você vai alimentando aquilo de forma escondida. Um dia, o diabo, astuto como ele é, ele vai te dar uma oportunidade para jogar para fora o que está aqui dentro. Quando você, então, tem essa inclinação, mais a oportunidade de pecar, isso se chama tentação. É quando eu e você temos a fome de pecar e temos a oportunidade de satisfazer esta fome com o banquete ilícito de Satanás. Aí nós entramos na área de tentação. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu não confio em mim. Nem um pouco. Irmãos, não sei se é só comigo, mas eu devo sempre me precaver com coisas que eu olho na internet, em filmes, em séries, porque eu não confio em mim. É como se eu colocasse um vigia nos meus olhos todos os dias. Eu devo colocar vigias nos meus ouvidos para ver o que eu ouço, se me edifica, se não contamina o meu coração.
Eu tenho que colocar um vigia na minha língua para ver o que eu falo, com quem eu falo, todos os dias. Porque eu não confio em mim, meus irmãos. E quando eu entro numa situação difícil, de tentação, de pecado, eu corro direto para Deus. Falo, Senhor, me ajuda, porque sem ti eu não vou conseguir. Me ajuda, porque o inimigo da minha alma está me assolando. Irmãos, eu sou como uma sentinela. Nós devemos ser como uma sentinela, que não brinca com a tentação, mas quando vê o inimigo, corre para o general e avisa: inimigo à vista! Fala a verdade, nós não podemos confiar em nós mesmos. Não podemos confiar em nós mesmos. Nós devemos nutrir aquilo que a Bíblia nos ensina de uma autodesconfiança. Nós não podemos confiar em nós, irmãos. Nós somos que nem uma criança caída, no mundo caído, que vê os pecados dos seres humanos e corre para Deus, fala: Senhor, me ajuda a resistir, me dá força, sozinho eu não vou conseguir, sozinho eu vou tropeçar, eu não tenho força em mim mesmo. Todos nós somos tentados diariamente, e se você não clamar essa oração, só Deus sabe o que pode acontecer com você. Irmãos, veja, olha como está o mundo de hoje. Primeiro, no seu aspecto natural, olha a natureza. Nós vemos catástrofes, vulcões, terremotos, incêndios, inundações, pestilências, acidentes, doenças e morte. O mundo que nós vivemos está quebrado. Isso nós vemos na natureza. Nós fomos afligidos pela essa Covid-19. Quantas pessoas não morreram? Olha o mundo intelectual, não só apenas o natural. Olha como que está a academia, as ideias. Veja a faculdade do seu filho. Faça uma visita. Veja o que é ensinado. Pergunte a ele os desafios. Os pratos que Satanás lhe entrega todos os dias. Homens que maqueiam a verdade com mentira. Nós olhamos e queremos achar um pingo de esperança nos tribunais de justiça do homem. Mas quantos casos de injustiça, corrupção. Olha o mundo intelectual. Olha o mundo emocional, dor, ansiedade, depressão, incapacidade de lidar com o próprio espírito, inveja, ganância. Coisas assim que nos corrói como uma úlcera. Você já parou para pensar sobre as suas emoções? O que te deixa irritado? O que te dá prazer? Onde está a sua alegria? Se você conseguir identificar isso e puxar a corda, você encontrará um ídolo por vezes. Porque as nossas emoções estão equivocadas. Aquilo que chamam de amor não é nada mais e nada menos do que pecado. Nossa confiança é traída por vezes. A sociedade, ricos pisando em pobres e pobres tentando destronar os ricos. Prisões lotadas. Institutos mentais. Isso tudo é o homem. No mundo caído emocional. E para nós não falarmos do mundo espiritual, como andam as coisas? Nós vivemos uma desarmonia com Deus. Ou você acha que a sociedade está caminhando cada vez mais para o encontro com Cristo? Não, irmãos. Nós vivemos uma sociedade que está sobre o jugo de Deus. A mão de Deus está para pesar. Que Deus nos ajude quando isso ocorrer. O ser humano, ele maquina o mal, isso desde Adão. Às vezes parece-nos que o ser humano tenta fazer o bem, mas logo nós vemos ele fazendo o mal. Você vê, por vezes, pessoas que se consideram aí os Batmans da vida, fazendo bem ao próximo,
colocando em rede social, não é verdade? Indo para canais de televisão, você fala, meu Deus, que pessoa benevolente, como ajudou o pobre, deu a ele uma casa, deu o que não tinha, mas aí quando você vai ver por detrás dessas coisas, o mal está ali. Autoprojeção, dinheiro, luxúria. A verdade é que o homem pós-moderno, o homem em toda a história, longe de Deus, ele é um verdadeiro monstro. Um verdadeiro monstro. E quiçá nós, irmãos, ainda que estejamos aqui na igreja, só Deus sabe o que há dentro do seu e do meu coração. O grande pastor escocês, morreu muito jovem, o Robert McCheyne, certa vez ele estava saindo de um culto, e uma senhora chegou até ele e falou, pastor, eu quero te elogiar, porque o Senhor tem uma vida muito santa, o Senhor é a santidade em pessoa. Então o grande pastor escocês disse, minha senhora, se a senhora pudesse olhar o que há dentro do meu coração, a senhora cuspiria no meu rosto neste exato momento. Porque somos tentados todos os dias. E Deus sabe a luta que você está passando para se manter santo no mundo caído. Deus sabe a nossa dor e a nossa luta todos os dias. Por isso, irmãos, o clamor do verdadeiro crente é Senhor, ajuda-me, livra-me das tentações, não me deixes cair na mão do maligno. Sem ti eu não vou conseguir, Senhor. Então, a primeira razão pela qual eu e você devemos orar, esse tipo de oração, com essa tônica todos os dias, é porque todos nós aqui, sem exceção, somos tentados por Satanás todos os dias. Todos os dias. Segunda razão é porque não podemos resistir à tentação se Deus não nos socorrer. Não podemos resistir à tentação se Deus não nos socorrer. Irmãos, deixa eu te contar um segredo. O diabo, ele é astuto, ele existe. E ele não teme a igreja que você faz parte. Ele não respeita a sua carteira de membro. Ele não respeita o seu diploma. Ele não respeita a sua vocação. O diabo não tem medo de teologia. O diabo não tem medo do seu cargo profissional. O diabo não tem medo de nada dessas coisas. Há um pastor que já disse que se você é precioso para Deus, você será importante para o diabo também. E o diabo, irmãos, ele sabe dedilhar as cordas do nosso coração. Ele sabe o que mexe com você. E ele está sempre pronto para te fazer cair. Sempre pronto. Irmãos, Jonathan Edwards, no famoso sermão dele, Pecadores nas mãos de um Deus irado, ele disse que se um dia ele tentar vencer a sua vida de pecado, ou os seus pecados ocultos, com a força do seu braço, seria como se tivesse vindo uma avalanche de pedras gigantescas, e ele tentasse aplacar aquelas pedras com uma teia de aranha. É impossível. Se eu e você não recorrermos a Deus, Senhor, como essa oração, Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Se você não estiver com essa oração na tábua do seu coração, não vai dar. É impossível. É impossível. Portanto, meus irmãos, essa oração para nós, ela é uma salvaguarda para a nossa presunção. Ela nos salva da nossa falsa sensação de segurança, sabe? Quando você acha que já viu de tudo, que a sua espiritualidade já está no alto nível, que você não precisa vir à igreja, não precisa orar, não precisa ler a Bíblia, não precisa aguardar o dia do Senhor. Sabe quando você chega nesse momento da sua vida? Prepare-se, o diabo está batendo a porta para dedilhar as cordas do seu coração. Não nos deixes cair em tentação, Senhor. É o clamor de todo crente. A ideia do texto no original é, Senhor, não nos entregue nas mãos do tentador. Senhor,
não nos deixes cair. É como se você estivesse num barco e as ondas estivessem batendo no barco, quase fazendo você naufragar com as tentações, com as oportunidades de pecado, e você ali segurando no mastro do barco, dizendo: Senhor, as tentações estão vindo, eu estou quase naufragando, me ajuda, não me deixe submergir, não me deixe cair. Não me deixes cair nessa provação, Senhor. Foi o propósito do nosso Senhor quando Ele orou, lá em João 17,15, por nós. Jesus orou por nós. João 17,15. Pai, não peço que os tires do mundo, mas que enquanto estiverem no mundo, os guarde do mal ou do maligno. Poderia ser uma tradução também. O grande reformador alemão Martinho Lutero disse: não podemos deixar de ser expostos aos ataques do diabo, mas oramos para que não caiamos e pereçamos sobre ele. Irmãos, é bem verdade que Deus prova todos nós. Você vai ver isso com a vida de Abraão, vai ver com a vida de Jó e com todos os santos da história. Deus nos prova para ver o que há dentro do nosso coração. Deus nos prova para fazer com que nós exercitemos as nossas musculaturas espirituais. Deus nos prova para que nós, no final da provação, nos pareçamos mais com Cristo Jesus, nosso Senhor. O problema é que o diabo, o tentador, ele pega a provação e transforma em tentação. Enquanto Deus quer ver a nossa aprovação, o diabo quer ver a sua queda. Veja o relato de Mateus capítulo 4, quando Jesus vai ao deserto. Ali ele estava sendo provado, no meu e no seu lugar. Mas o diabo quis transformar aquela provação em tentação. Às vezes é alguém que morre na família e você começa a questionar a Deus. Por quê? Porque na minha família. Porque na minha casa. Às vezes é um emprego que você perdeu. Às vezes é a expectativa falsa que você tinha sobre o casamento. Ela começa a ruir e você fala: não era com essa pessoa que eu quis casar. Porque, via de regra, quando nós casamos conosco. É como se eu, Daniel, casasse com a Daniela. Não é assim? Nós queremos a nossa cara metade, que a pessoa goste de tudo que nós gostamos. Bata a palma para tudo que nós fazemos. Mas a realidade de uma casa não é assim. Aí daqui a pouco Deus vai mostrando que você não casou com a Daniela, casou com a Flávia. Diferente, como você também o é. E quando a gente vai perdendo a expectativa falsa que nós tínhamos, nós começamos por vezes a nos frustrar. Filhos, Senhor, meu filho, eu queria que ele estudasse. O filho do meu irmão, meus sobrinhos, são todos estudados. Por que o meu filho não? Por que só o meu saiu da igreja? Por que só o meu não casou? Por que só o meu caiu no vício das drogas, na bebida, na fornicação? Por que só o meu filho pecou e agora deve ser disciplinado publicamente na igreja? Por quê? Provações. E o diabo começa a soprar no ouvido: Deus te abandonou. Tudo isso é mentira. Saia da igreja. É nesse momento que nós corremos para Deus como uma criança corre aos braços do seu pai. Tiago diz que quando nós estivermos sendo provados, nós devemos nos submeter a Deus. Isso está lá em Tiago 4, verso 7. Quando o diabo quiser fazer você naufragar, nunca se esqueça do santo livro. Quando você estiver decepcionado com o seu casamento, lembre-se o que Deus ordenou acerca do casamento. Quando você quiser desistir dos seus filhos, lembre-se do que a Bíblia diz sobre o papel dos pais. Quando você estiver desanimado com a igreja, lembre-se que Cristo morreu pela igreja. E que se você é povo dele, você deve estar com a igreja.
Lembre-se dos princípios. Submeta-se à vontade de Deus revelada na palavra. Não fuja de Deus, fuja do pecado. Clame, Senhor, está difícil, não me deixes cair em tentação. Livra-me, porque sem ti eu não vou conseguir. Como que a gente pode aplicar esse segundo ponto? Irmãos, nunca deveríamos nos apartar de uma vida devocional. No dia que você deixar de orar, no dia que você deixar de ler a palavra de Deus e ser alimentado por ela, o diabo estará lá para te tentar. Fazer você cair em escândalos. Fazer com que você destrua a sua família por um simples ato. Fazer com que você se afaste de Deus. Billy Graham certa vez disse em um dos seus sermões, quando o crente quer se afastar de Deus, o diabo sempre tem um barco pronto. Como está a sua vida devocional? Como está a sua vida de oração? Uma palavra também de aplicação aos casais da igreja. Irmãos, há muitos casais que pecam nisso. Mulheres que não dão o que é devido aos seus maridos. Maridos que não cuidam das suas esposas. Quando isso acontece num casamento, mulher, você está lutando para que seu marido caia em tentação. Homem, quando você não cuida da sua esposa, não dá atenção devida, você está fazendo a sua mulher cair em tentação. E quando isso acontece num lar, são ambos trabalhando, ainda que inconscientemente, para a queda um do outro. São inclinações. Veja que isso se expande para todas as áreas. Vocês solteiros, uma palavra para os jovens solteiros. Irmãos, eu estava lendo o livro e o autor diz, eu dou graças a Deus, porque não nasci na geração dos meus filhos. Porque na minha geração, para ter acesso a material erótico, eu deveria roubar uma revista. Meus filhos não. Eles podem ter todo o acesso que quiserem na palma da mão. Você já parou para se perguntar a luta que seu filho está travando nesse exato momento, nessa área sexual? Você sabe o que isso faz na mente de um ser humano? A dificuldade hoje que um homem tem para ser santo no mundo onde as mulheres andam cada vez com menos roupas. No mundo onde nós transformamos namorados em amantes. E até isso é tão claro na nossa cultura que você já ouviu aquele termo? Fulana, minha eterna namorada, meu eterno namorado. Por quê? No namoro nós não temos intimidade, é só no casamento. O que isso quer dizer? No namoro, se você quer ter uma paixão avassaladora, se chama fornicação, pecado. E no casamento não existe essa paixão avassaladora, pecaminosa. Então você vai procurar essa paixão em outro lugar. Adultério. Quando o coração bate mais rápido, e você está fazendo alguma coisa pecaminosa que ninguém poderia ver, adrenalina sobe as suas veias, pecado. Uma palavra às mães solteiras também. Cuida do coração. Não é porque você, às vezes, é uma divorciada, uma viúva, que você pode se relacionar de qualquer maneira. Cuida do coração. Peço para que Deus te livre das tentações, dos pratos que o diabo coloca. Namorados. O seu namoro é um namoro santo? Você já conversou isso com seus filhos? Será que os nossos filhos têm cedido à tentação? Irmãos, quando nós caímos em tentação, isso só revela uma coisa acerca de nós. Quem de fato nós amamos? Porque a palavra de Deus diz lá em João capítulo 14, verso 21, que aqueles que me amam guardam as minhas palavras. Se você não guarda a palavra de Deus, você está mostrando a quem você ama. Fuja dessas coisas que te fazem cair. Aplicação bem prática sobre esse segundo ponto. Se o seu namoro é um namoro impuro,
não se encontre mais com a sua namorada a sós. Se a rede social te faz pecar, saia de todas elas. Se o celular te faz pecar, troque de celular por um que não tem nem Android. Esposas, revejam o seu papel de esposa, de mulher. Maridos, revejam seu papel. Para que a sua mulher e você não entrem em tentação. Por fim, terceira razão e última pela qual nós devemos orar esta oração, porque não podemos resistir à tentação sem uma visão clara de Cristo. Irmãos, Satanás ele é um inimigo muito antigo e, de fato, muito astuto. Mas, quando nós clamamos esse tipo de oração, nós somos levados até a cruz de Cristo. Lá nós vemos Cristo triunfando sobre o diabo e seus demônios. Colossenses 2,15 diz que despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Irmãos, na cruz de Cristo, nós vemos o Senhor triunfando sobre o diabo. Uma luta antiga, travada desde o Éden. O diabo viu muitos caírem. Muitos homens de Deus caíram. Abraão caiu quando deu ouvidos à sua mulher e se deitou com Agar. Sansão, Davi, Salomão, homens de grande estatura espiritual caíram. Mas na cruz nós vemos Deus pagando a nossa dívida, humilhando a Satanás e o seu poderio. O diabo não contava que naquela cruz Cristo estaria triunfando dele, trazendo salvação para o seu povo. Matthew Henry, um grande puritano, diz: o diabo e todos os poderes do inferno foram conquistados e desarmados pela morte do nosso Redentor. Veja, quando Cristo morre pelo seu povo, ele nos tira de um estado de escravidão do pecado. Por isso que Paulo é muito claro quando ele diz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, que não nos sobreveio tentação que não fosse humana, e que de todas elas Deus nos dá escape. Nunca culpe a Deus quando você cair no pecado, porque a palavra dele diz que quando vem a tentação, junto vem o escape. Nós não somos escravos do pecado. Irmãos, volto a dizer, nós não somos aquelas pessoas que deveriam dizer: não, eu sou o pior dos piores mesmo, eu só sei pecar. Irmãos, isso é coisa de ímpio. Nós não deveríamos ter esse vocabulário. O pecado não faz mais parte da nossa vida no aspecto dominador. Ele não é mais o rei sobre a nossa vida. Se você não entendeu isso, você sempre será escravo do pecado. Cristo triunfou na cruz para libertar todo o seu povo dessa escravidão. Então você não pode viver uma vida de pecado dizendo: não, a igreja prega que eu sou pecador. Pecador redimido, arrependido, com uma mudança de vida, sempre em progresso. Se você cair em pecados costumeiros, reveja a sua conversão. Porque a palavra de Deus diz que nós somos libertos da escravidão do pecado. Veja, para ilustrar o que eu quero dizer, para você entender o que aconteceu com você. Há muito tempo atrás, estava tendo um leilão de escravos, na época onde existia essa abominação chamada escravidão. Naquele período, um homem viu uma conversa entre dois rapazes que iriam comprar uma determinada escrava. E ele ouviu o que aqueles homens estavam tramando fazer com aquela mulher. E aquele senhor disse o seguinte no leilão: eu pago 2 vezes o valor que esses homens se propuseram a pagar. Mas o dono do leilão falou: ninguém nunca pagou isso para um escravo. O senhor está louco? Eu não posso deixar o senhor cometer essa loucura, tem outros. O dobro. Não, tudo bem, nossa, é a primeira vez que eu vejo isso. Tudo bem, ela é sua. Deve ter algo atraente nela que você viu. Faça bom proveito. E aquele homem pegou aquela escrava. E ao amarrar e colocar na carroça, ela cuspiu-lhe na sua face.
Ele limpou e a colocou no banco de trás. Foi até o centro da cidade, entrou no cartório e pegou o documento daquela escrava para dar a alforria para ela. E quando ele chega na carroça, tira as amarras daquela mulher, ela cospe de novo na cara dele. Outra vez. Ele limpa e entrega a carta. E ela avança nele e fala: você não está entendendo o que está acontecendo aqui? Você está livre. Que? Você está livre. Eu te comprei para te libertar. E aquela mulher, ela cai em prantos. Fala: Senhor, me perdoe. Eu posso te fazer um pedido? Pode. Deixe-me ser a sua escrava por toda a vida. Irmãos, isso é um retrato do que nós fazemos com Deus. Muitas vezes eu cuspi na cara de Deus. Mesmo Ele nos libertando do pecado, nós fazemos isso. Quantas vezes? Você ouve aqui que você é liberto do pecado, que, poxa, Deus te salvou dos pecados passados, presentes e futuros. Mas, por vezes, ao sair da igreja, durante a semana, você se revolve na lama do pecado. Você está cuspindo na cruz. Nós devemos fazer que nem Paulo: Senhor, eu sou o teu escravo, me ajuda. Senhor, não permita que eu ceda à tentação. A questão aqui não é ser salvo, nós já somos, o povo de Deus já sabe que é. Mas é o amor que nos prende a Ele, entende? Concluindo, meus irmãos, gostaria de falar duas coisas na minha conclusão. Primeiro, essa oração é uma oração esperançosa. Esperançosa porque, primeiro, Deus não nos julga pelos nossos atos, mas por aquilo que Cristo fez por nós. Então, mesmo que você tenha falhado, mesmo que a sua vida tenha sido até aqui uma vida de pecado, eu te convido a olhar para a cruz e a entender o que Cristo fez por você. Você não precisa carregar esse fardo de pecado ao sair daqui. Você não precisa ser escravo de Satanás ao sair daqui. Cristo nos libertou do pecado, da tirania de Satanás. Lembre-se de Pedro. Antes, muito menos, de Pedro negar a Jesus. Jesus falou: olha, Pedro, tu me negarás. E o diabo procurou te peneirar como trigo, mas eu roguei por ti. E você vê depois Pedro caindo na lama e Cristo restaurando-lhe um ministério. Um dia, meus irmãos, Deus vai nos restaurar completamente do pecado e nós habitaremos com Ele, como nós lemos no começo, sem pecado, sem desejos, sem tentação. É a nossa esperança. É essa. Então essa oração é uma esperança. Senhor, não nos deixes cair em tentação, porque eu te amo. Eu quero habitar com o Senhor e quero me preparar para esse dia. Em último lugar, essa oração é um alerta também. Eu gostaria de frisar isso. Certo homem estava numa rodovia, numa avenida qualquer, e ele não viu uma criança andando de bicicleta nos Estados Unidos. Entrou. Apareceu do nada, né? Ele não foi culpado de todo culpado. E o carro pegou na criança. E a criança caiu, viva. Mas aquele homem, ele desvia da criança e vai embora. O problema foi que atrás dele vinha um caminhão e ele não viu a criança. Esmagou aquele corpo, vivo. E os outros carros também. Só depois, muito depois, foram ver que havia uma criança na via. Já era tarde demais. Uh, os bombeiros tiveram que tirar aquela criança com uma pá.
Seu corpo ficou todo esfacelado no chão. O homem culpado que desviou cedeu uma entrevista anos depois. E o problema é que, embora ele tivesse pegado perpétua, o histórico dele era irrepreensível. Era um homem com um bom currículo, honesto. Não era um serial killer. E o repórter perguntou: se você tivesse parado, a sua vida seria outra. Por que você não parou? Era só ter parado. Ele disse: eu vou contar algo que eu nunca contei. Quando eu era criança, meu pai, ele tinha um relógio muito caro. Ele deixava em cima de uma cômoda. E ele dizia: brinquem, façam o que vocês quiserem, mas não toque naquele relógio. Eu ganhei, é de família e tal. Mas ele, esse menino, mexeu no relógio e quebrou o relógio. Quando o pai chegou em casa, ele perguntou: quem foi que quebrou o relógio? Se um falar, somente ele apanha. Se não falar, todos apanharão. Ele não falou. E o pai também deixou para lá e não bateu nas crianças. Tentou ganhar no medo, sabe? Ele falou para o repórter: desde este dia, eu aprendi que eu poderia me livrar da minha culpa. Desde esse dia, eu entendi que mentir seria benéfico para mim. Isso depois se tornou na adolescência, mentindo, colando, juventude, trabalho, até um dia que eu poderia ter parado o carro, mas o meu coração disse: dá para fugir de mais essa. Não nos deixes cair em tentação, é isso que a Bíblia nos diz nessa noite. Hoje você está cedendo, e o diabo está alimentando a sua vontade. Mas amanhã ele pode destruir toda a sua vida. Grandes pecados começam com pecados menores, e amanhã você estará na lama. Que Deus nos ajude. Vamos, em resposta ao que nós ouvimos, convido o coral Rosa de Saron, que nos